Olá, queridos irmãos, espectadores do programa De Todo o Coração. Estamos vivendo as alegrias ainda de um novo ano, uma alegria que se fundamenta na fé e na esperança. Para este novo ano, João Batista é aquele que aponta. Por isso, algumas das suas imagens possuem o dedo apontado. Ele não aponta defeitos, não critica os outros. Ele aponta o caminho, a verdade, a vida. Mais ainda, ele diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. É ele, o Cordeiro que será imolado na cruz e que por este gesto, por este ato sacrificial na cruz, haverá de redimir a humanidade. Nestes próximos dias, estarei ausente do programa, porque em alguns dias de férias, na terra natal, na Bahia, e alguns outros dias pregando retiro, pelos quais também peço a oração de vocês. No entanto, vocês terão hoje a boa companhia do Padre Helder Torres, que com muito esmero e com muita capacidade meditará a palavra de Deus com vocês também de todo o coração. A festa do batismo do Senhor conclui o tempo do Natal, em que tivemos a oportunidade de meditar e de, podemos até dizer, praticamente apalpar um Deus que se faz próximo de nós. Sim, essa é uma verdade de fé. Deus é próximo de nós. E Ele se aproxima de nós não como um estranho, como alguém diferente de nós, mas em Jesus, o Criador assumiu as dimensões de um ser humano igual a nós, para fazer-se tocar por nós. Em tudo se fez semelhante a nós, menos no pecado, como nos recorda a palavra de Deus. E justamente aquele que não tinha pecado nenhum entrou, por opção própria, na fila dos pecadores e, recebendo o batismo, uniu-se ainda mais à humanidade marcada pelo pecado. A atitude de Jesus de fazer-se um com aquela multidão de pecadores que acorriam ao Jordão, atraídos pela pregação do Batista, causou hesitação no próprio João. De fato, parece até um absurdo que um Deus seja tão abnegado e que não tenha medo de se humilhar para demonstrar o seu amor. Com essa atitude, ele, Jesus, expressou de forma única a solidariedade de Deus com a humanidade pecadora. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não podemos separar o batismo de Jesus do batismo recebido pelos seus discípulos. Essa festa, a festa do batismo do Senhor, é também uma ocasião privilegiada para que todos os cristãos voltem a redescobrir com alegria a beleza do seu próprio batismo, que, quando vivido com fé, constitui uma realidade sempre atual. O batismo renova-nos continuamente e dá o verdadeiro sentido ao nosso existir. Pelo batismo, nos recorda o próprio Catecismo da Igreja Católica, o cristão
é sacramentalmente assimilado a Jesus. Nós nos unimos a Cristo de uma forma única e real pelo sacramento do batismo. Quando lá no Jordão Jesus se fez batizar, o céu se rasgou e fez-se ouvir a voz do Pai, que revelou a identidade do seu Filho. Em cada batismo também, meus queridos irmãos e irmãs, o céu volta a se abrir de forma mística e espiritual. E assim como o Pai Celeste proclamou a predileção amorosa por seu Filho unigênito, no nosso batismo, o Pai de Jesus Cristo nos torna seus para sempre, dando-nos um presente divino. Nós somos gratuitamente transformados em filhos de Deus. Esta é a grande dádiva do batismo. Nós recebemos um presente divino, o presente de sermos filhos de Deus. E como nos recorda São João na sua primeira carta, nós o somos realmente. O Senhor nos comunicou no batismo o seu Espírito. Aquele mesmo Espírito que pairou sobre as águas no Jordão em forma de pomba, esse Espírito agora habita em cada um de nós, para que nós possamos também dizer com toda convicção e com toda certeza: eu sou um filho amado do Pai. Essa grande dignidade que nós temos de sermos chamados filhos de Deus é uma graça, mas também é um compromisso. O batismo nos compromete ontologicamente, compromete o nosso ser, nos compromete de dentro para fora. Porque o batismo, um dia recebido, tem implicações em toda a vida e na vida toda do cristão. Assim como o batismo de Jesus marcou o início da sua vida pública e, consequentemente, da sua missão, o sacramento do batismo que nós recebemos faz também de cada cristão um verdadeiro instrumento, uma testemunha do amor de um Deus que se faz próximo de nós e nos quer como seus filhos. Por isso, nesse domingo, nesse dia do batismo do Senhor, é um exercício muito bom que nós podemos fazer, um exercício espiritual, é também nós revisitarmos a nossa própria forma de viver o nosso batismo. Como estamos vivendo o nosso batismo? E até, se possível, visitar aquela igreja onde nós fomos batizados e nesta, de forma especial, visitar a fonte batismal, porque foi lá, naquela fonte, o nosso Jordão. E ela, aquela fonte, representa o seio da igreja que nos gerou na fé e nos tornou filhos de Deus. Ali, naquele lugar, é um bom exercício renovar as promessas do nosso batismo e professar a fé. Pensar também nesse dia nos nossos pais, nos nossos padrinhos e em tantos outros que nos guiaram no caminho da fé, na vida cristã. Mas, sobretudo, que esse dia, esse domingo do batismo do Senhor, seja um dia de elevar ao Pai as nossas mãos em ação de graças, erguendo também os nossos olhos para o céu, reconhecendo que é lá, no céu, o ponto de chegada daqueles que tiveram na fonte batismal, nas águas sacrossantas do batismo, o seu ponto de partida. E agora nós vamos ficar com o quadro Papo de Cruz com a Lunara Aires. Continue nos acompanhando.
Oi, gente, tô começando agora com vocês mais um Papo de Cruz no programa de Todo o Coração e vocês já sabem, né? Para começar tem aquele pedido todo especial, início de ano, as promessas e os pedidos se renovam. A gente deseja evangelizar e eu conto com a ajuda de vocês. Compartilhem essa mensagem, enviem esse link para o máximo de pessoas possíveis. E hoje eu convido vocês para meditar junto comigo na segunda leitura da liturgia desse final de semana, desse domingo, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo 34. Eu vou ler só um trechinho porque a gente sempre combina, né? Todo mundo já vai ter lido a liturgia da semana, do final de semana, para entender a espiritualidade que a gente está vivendo. A parte que eu vou ler com vocês é a partir desse versículo 34. Tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Foi esse versículo 34 e o versículo 35, palavras do Senhor, graças a Deus. E eu quero partilhar com vocês isso. Quando Pedro diz que notou que Deus não faz acepção de pessoas, ele quer dizer que a graça da disposição da misericórdia do coração de Deus está ao nosso acesso. Ela está livre, ela nos foi entregue, ela nos foi dada. Ele disponibilizou para nós o acesso ao seu coração, o acesso à sua graça. E infelizmente a gente perde o acesso a essa graça, não por problemas com Deus, mas problemas nossos, realidades nossas que nós escolhemos deixar de lado. Muitas vezes a gente tem uma realidade de escolha entre a graça e algo nosso, algo particular. E muitas vezes a gente se apega a essa realidade humana que nos prejudica e nos afasta da graça, que é a misericórdia, que é a presença, que é o relacionamento com Deus. Quando ele diz que Deus não faz acepção de pessoas, é que a salvação está para todos, que Deus está disponível, está abrindo o seu coração em graça para todos. E aí eu quero dizer uma realidade. Tem muita gente que não se acha digno, seja por qualquer que seja o problema, não se acha digno de ter acesso a Deus, de ter acesso à sua salvação e à sua misericórdia. E hoje eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. Você é livre para ter acesso ao coração de Deus, você é livre para ter acesso à misericórdia de Deus. A sua misericórdia é reparadora e Ele nos deu esse livre acesso nos enviando o seu Filho. Nós já estamos salvos se nós quisermos, se nós entendermos o potencial dessa graça. Então tenha livre acesso, entenda que você é sim livre para ter acesso à graça de Deus, para ter acesso ao coração de Deus. Você pode se fazer merecedor, porque Deus já nos enxerga como merecedores. Não existem véus, não existem cortinas que possam nos separar da grandiosidade, do amor de Deus, da misericórdia de Deus pelas nossas vidas. Então é isso, por hoje eu me despeço, volto no próximo sábado com mais um Papo de Cruz e eu espero que você compartilhe esse vídeo e atenda o nosso desejo de evangelizar todo mundo. Até mais! Então vamos concluir o programa de hoje rezando aquela que será a oração da missa, a oração do dia da solenidade ou da festa do batismo do Senhor, que de alguma forma sintetiza o sentido daquilo que nós estamos celebrando na nossa igreja nesse domingo. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo o Cristo batizado no Jordão, e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que chegue a todos os que nos assistem ou nos escutam a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.